Boa noite. Olá, Daniel, tudo bom? Poliana, boa noite. Dantas, Larissa, Geisa, muito bem. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos todos. Buenas noites. Thales, boa noite. Muito bem, gente. Vamos lá, enquanto o pessoal está chegando. Nosso compromisso aqui é 20 e 27 minutos, né? Vamos iniciar dentro de 30 segundos. Vamos lá. Muito bem, o pessoal vai chegando aí. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, certo? Para a gente trabalhar hoje esse tema bastante interessante que eu coloquei, a culpa é sua, né? As falhas do gestor que travam seus colaboradores de encantar o cliente. Gente, eu trago aqui uma vivência nossa com consultoria, particularmente, um conteúdo pragmático, né? Uma percepção nossa e sobre essa questão que, no meu entendimento, é de extrema relevância e realmente trava as organizações. Tem 8 pontos que eu gostaria aqui de falar com vocês nesse período. Vão interagindo, que live boa é quando tem a interação, pergunta e tal. Vamos colocando aí que a gente vai batendo um papo aí. A primeira questão é o que eu chamo de terceirização da culpa. Esse termo eu cunhei há uns 28 anos atrás, quando eu lancei o livro Cliente Eu Não Vivo Sem Você. E a gente percebe que é um fenômeno que parece que é natural do ser humano, né? A terceirização da culpa. Sempre tem um culpado. Agora mesmo na pandemia, por exemplo, bem antes dessa crise causada, que eu sempre digo que, na verdade, o Covid não trouxe nada novo, apenas ele acelerou o processo, na verdade, dessas mudanças que estava acontecendo e acelerou de forma acentuada. Essa semana eu tive uma notícia que eu fiquei assustado. A gente já imagina mais ou menos. A fonte é a CNN Brasil Business, que publicou informando que o mundo teve uma aceleração digital inacreditável. Em 3 meses, 90 dias, nós tivemos uma aceleração digital de 5 anos. Olha só, 5 anos em 90 dias. Então a coisa acelerou. Como é que a gente pode ficar parado, né, deitado em berço esplêndido diante de uma mudança dessa que certamente impacta todo mundo, até o vendedor de coxinha, de picolé em qualquer cidade, né? Ele tem que realmente aprender a trabalhar em um mundo novo, um mundo que está pintando aí de forma muito forte. E o ser humano responde à crise. Eu fico admirado, por exemplo, o milagre que ocorreu no Brasil. A gente, apesar de se fala muito, critica, mas nós temos uma capacidade de reação extraordinária. 59 milhões de pessoas receberam o recurso através de aplicativos, né? Gente que estava totalmente fora do sistema e se vira no 30 com o vizinho, seja o que for, mas conseguiu. Então, isso são notícias, né, sinalizações que dizem, não, a gente tem que se mexer. Você vendo o que for, mas não fica parado, que de fato um novo normal, isso não é conversa fiada, está acontecendo. O padrão se elevou, né? Então, desse conceito, eu queria fazer uma reflexão sobre a posição do chefe, do líder dentro das empresas.
O que é que eu chamo de terceirização da culpa? Eu estava falando no início. Empresários muito comuns chiando, o governo tal, governo de esquerda, governo de direita, entra governo, sai governo, a choradeira é a mesma, não é verdade? Agora, eu sempre digo, no varejo, presta atenção, tem gente que está 30 anos fazendo a mesma coisa. O Albert Einstein tem uma definição que eu acho extraordinária para insanidade. Ele diz o seguinte: insanidade é a pessoa fazer a mesma coisa sempre, esperar resultados diferentes. Um gênio. E é verdade, então o mercado mudou, o varejo mudou. Tem gente sentado em berço esplêndido, né? O varejo não adianta mais dar conveniência, é preciso entregar ao cliente uma experiência. Mas essa é outra temática que nós não vamos explorar hoje aqui, né? Então, reparem, em vez de ficar reclamando dos fatores externos que nós não temos controle, tem que olhar para o umbigo e reagir, na verdade. E essa questão de terceirização da culpa, é o funcionário, é isso, é aquilo, tem que chamar para a gente a responsabilidade, gente. Né? É incrível essa mania, não, a culpa é do outro, é a mão de obra, isso chama para si a responsabilidade, principalmente os empresários, os empreendedores, o chefe dentro da empresa. Eu tenho um case que eu não me canso de repetir, no litoral norte do estado da Bahia, o Eco Resort Praia do Forte, hoje é Tivoli, né? Eu tive a oportunidade de conhecer, era de um dono, um alemão, eu fiz trabalhos para lá, eles tinham, para mim, foi o melhor hotel na época, sensacional. E eu coloco ele como exemplo quando eu vejo alguém, um empresário, reclamando da mão de obra, né? Esse cara, ele pegou o pessoal nativo da região, o pessoal da roça, da lavoura, pobre, sem formação, ele capacitou, ele deu educação e treinou e dava um show de atendimento, uma experiência extraordinária, o Eco Resort Praia do Forte, né? Hoje está o Tivoli, é um grande hotel, mas que me perdoe, igual aquele, eu desconheço, ele realmente, infelizmente, ele vendeu e saiu do Brasil. Mas o que é que eu quero dizer? Ele não terceirizava a culpa. Ele pegou o pessoal da região e disse, eu tenho essa mão de obra aí, vou trabalhar. Né? Então a primeira reflexão para o líder é o seguinte, vamos pegar o que a gente tem e extrair o melhor possível, não deixar de reclamar. Segundo aspecto da culpa é sua. Isso é muito forte. Eu me amparo aqui em um grande mestre da administração. Melhor dizendo, o considerado pai da administração. Eu estou me referindo ao Peter Drucker, né? Considerado pai da administração. Esse cara falou uma coisa que depois eu percebi isso muito na prática. Ele dizia o seguinte, presta bem atenção, você que é chefe, empresário, é isso. A seleção é uma das coisas, entre aspas, mais importantes de uma empresa. E, infelizmente, é a mais negligenciada. É verdade. É igual a analogia com futebol. O pênalti é tão importante, de tanta responsabilidade, que deveria ser batido pelo presidente do clube, né? E aí é que mora o problema. Gente, é preciso colocar um foco muito forte na atenção para a seleção. Quem você está botando na empresa? Empresas de ponta já estão há algum tempo trabalhando, recrutando por valores. Não é que habilidades técnicas não sejam importantes. Claro que sim, você quer um caixa e tal, seja o que for, habilidades técnicas são importantes. Mas deixou de ser o mais importante. O mais importante é o comportamento humano. Se você quer gente feliz, gente altruísta, gente cooperativa, que saiba trabalhar em equipe, então procura esses elementos nas pessoas que você está contratando, porque senão depois é mais difícil.
Contrata uma psicóloga ou empresa grande, multinacional, seja o que for, e diz, olha, eu quero o atendente com essas características. A psicóloga vai lá definir jogos, game, para pegar altruísta, cooperador e tal, enfim. Então você vai contratar de acordo com os valores de sua empresa. Isso é fundamental. Então a seleção é um aspecto vital, né? E muita gente peca aí. Botou em campo, aí para corrigir dá muito mais trabalho. Então, atenção, seja o rapaz da limpeza, o motorista, seja quem for, qual a função que for, mas dá uma atenção muito grande ao processo de seleção. Define teus valores, tua missão, teu propósito, né? E pega gente alinhado com isso, né? Clécia Coutinho está falando, fantástico, quanto a seleção é deficiente, compromete todo o processo e todos os resultados. Exatamente, Clécia, você sintetizou bem aí. Então vamos jogar energia na boa seleção, né? Isso não acontece no relacionamento pessoal, né? Quando você tem qualquer tipo de relacionamento, nas amizades, enfim, por que isso não haveria de funcionar dentro de uma organização? Então, como o Peter Drucker falava, aí está um pecado mortal. Então, muita atenção a partir de agora sobre isso, tá? Muito bem. Terceiro aspecto que eu queria falar. O não entendimento do líder de quem é o novo centro do universo empresarial, corporativo, organizacional. O centro do universo, há algum tempo, passou a ser o cliente. E não é mais o chefe, não é o dono, né? Infelizmente, você pega um teste simples, você chega numa empresa, vem cá, você trabalha para quem? Ah, eu trabalho para fulano de tal, departamento tal. Ninguém trabalha para departamento, nem trabalha para chefe. Todos nós, inclusive o proprietário, trabalha para o cliente, né? Então, aqueles chefes que botam todo mundo para trabalhar para ele, isso é o centro do universo. Uma vez Galileu quase foi queimado, porque ele defendia a tese, olha só, gente, como é a natureza. Ele defendia a tese que na época que a Terra era o centro do universo. Olha só que piada. Muita gente ainda pensa hoje que o mundo, que ele é o centro do universo, na verdade. E isso já aconteceu. Ele foi quase queimado porque ele defendia essa tese. E logo depois se percebeu que a Terra é um pontinho insignificante no meio de milhões de galáxias. Essa que é a verdade, né? E nós desenvolvemos toda uma cultura onde o chefe era a pessoa mais importante da empresa. Então é preciso mudar isso. Começa pela crença, pela mente do chefe, que os funcionários não estão ali para servir ele. Não! Isso é um grande equívoco. Todos estão para servir o cliente, inclusive ele, né? Isso muda tudo. A hierarquia, né? Eu tenho um livro, o primeiro que eu lancei, chamado Cliente Nunca Mais, 500 dicas para irritar o cliente ou perder sem fazer força. Esse livro eu trago alguns anexos, entre os quais tem uma hierarquia no final, que é o dono, depois tem a supervisão, o diretor, a chefia, tipo em escala militar, Igreja Católica histórica, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é verdade? E na realidade hoje o organograma deveria ser colocado no centro, como algumas empresas já o fazem. O centro é o cliente, todos estão ali em volta dele para servir o cliente. Então a primeira questão é essa. Essa questão é importantíssima, né? Esse não entendimento que todos ali são servidores do cliente, que infelizmente a gente encontra ainda em muitos líderes, muitos chefes, né? E na verdade o que é que existe hoje? A gente trabalha um módulo chamado Líderes e Liderança na Era do Cliente,
que a gente faz algumas reflexões do papel do novo líder para atender esse novo cliente, né? E dentro desse conceito, a gente tem que entender que o foco da liderança não é mais ser um grande líder, não deveria ser, mas sim ajudar os outros a serem grandes líderes. Isso muda tudo, gente. Eu tenho uma sobrinha que ela mora em Barcelona há algum tempo, mais de 15 anos, e ela trabalhava lá no Citibank, hoje já não trabalha, tem outra organização, e ela me falou uma coisa interessante. Meu tio, ela na área de RH, aqui a gente tem um requisito para promover alguém. Eu disse qual é? Alguém quando está para promover tem um requisito que ele é indispensável, ele não pode ultrapassar isso. O requisito era o seguinte, ele teria que apresentar alguém da equipe dele preparado para substituí-lo. Olha que legal, gente, que genial isso, né? Isso tira aquele foco que incentiva aquele líder egoísta, medroso, que entra alguém novo, ele tem medo de passar informação porque vê o funcionário como uma ameaça ao cargo dele. Olha só, imagine o cara segurando o jogo. Como é que a empresa pode crescer, gente? O inimigo está dentro da empresa. Aí, de repente, vem uma empresa, uma visão que diz, olha, aqui é o seguinte, para você crescer, você tem que apresentar alguém preparado. Então, em vez de você olhar para o umbigo, você tem que olhar para a sua equipe. Você tem que fazer dos seus funcionários grandes colaboradores, porque senão você não sobe. Isso muda tudo, gente. Muda tudo, né? Então é preciso entender que esse movimento todo é causado, na realidade, pela mudança do comportamento do cliente. Vivemos, enfim, numa era que mais importante que o poder é a autoridade. Né? Poder é dar murro na mesa, é aquele eu posso demitir, posso contratar e tal e tal. Agora, a autoridade é diferente. O Maxwell, sociólogo americano, já dizia isso muito. A autoridade não é de autoritarismo, é diferente. A autoridade é aquele que o membro da equipe olha para o chefe e vê nele uma autoridade para estar ali. Né? Ou seja, ele reconhece ele naturalmente como uma competência técnica e como um gestor, um grande líder, e segue ele naturalmente porque ele tem autoridade, ele tem competência, não apenas habilidades técnicas, como habilidades comportamentais. Né? Então, essa é a questão do foco principal, é o foco na autoridade. E o líder tem autoridade, quem precisa de poder é chefe. Porque quando ele perde o emprego, rasga o cartãozinho de visita, ele de uma hora para outra passa a ser um nada. Que nunca ele foi. Né? Ele apenas tinha um cargo ali, uma armadura que protegia. Então, quando a gente fala nesse entendimento de um novo centro, precisa entender isso. E aí, gente, como consequência disso, o que é que a gente vai encontrar? Desencadeado. A não delegação. Isso é uma praga, né? A não delegação, a centralização. Isso é terrível na empresa. Você chega naquela empresa, vem cá, eu quero fazer isso, pode isso? Não sei, não posso, só o chefe. Gente, o cliente não tem mais paciência de esperar. O funcionário tem que ter a delegação de resolver a maioria das questões. O chefe não centraliza, é só ele, né? Então, isso é terrível, isso trava, isso perde vendas. É preciso empoderar as pessoas. Daqui a pouco eu vou dar, 2 minutinhos, qual o caminho de empoderar as pessoas. Daqui a pouco. Então esse apego, essa não delegação, dá como consequência
uma outra miséria, desculpe essa palavra. A gente percebe isso no dia a dia de consultoria, a gente combate essas coisas. E quando a gente fala cultura de encantamento, não é sorrisozinho não, gente, é cultura é transformação mesmo na raiz, né? Então, como consequência dessa delegação, o que é que acontece? O que é que acontece? O que é que acontece de forma fundamental? O apego às normas. E aí é terrível, nada mais terrível do que uma organização apegada às normas. Funcionário, ele não tem delegação, então a única coisa que ele tem na frente é o apego à norma. Mesmo podendo fazer algo diferenciado, ele não faz, porque ele tem medo, ele não tem delegação, ele faz exatamente o que está na norma. Se tem na norma, faz. Se não faz, acabou. Né? Clécia está falando, existe um medo de repassar o poder de decisão para o liderado e acaba centralizando em uma só pessoa que em algum momento não vai dar conta. Não vai dar conta, Clécia, e vai ter um infarto, vai ter um AVC. Se você fizer alguns estudos, certamente existe uma correlação, sabe? Aquele chefe que não tira férias, não pode, porque ele, não posso, eu não posso sair. Tem gente que não pode sair. De repente você morre, aí você vai ver que não tem substituível. Essa que é a verdade, né? Tem gente que não pode tirar férias. Quando alguém diz eu não posso tirar férias, olha ali, por quê? Isso é um atestado de, me desculpe, na maioria das vezes sempre tem exceção, mas de incompetência. Por que não pode tirar férias? Não tem ninguém que você preparou que não pode lhe substituir? Opa, alto lá. Cuidado com isso, né? Então, o apego às normas é terrível. Hoje nós vivemos na era da flexibilização, gente. A pior coisa que pode existir, um cliente ficar revoltado é quando o funcionário chega. Desculpe, senhor, nós não podemos fazer, são as normas da casa. Acabou. Matou todo e qualquer diálogo. Né? Tem funcionário que tem um verdadeiro orgasmo em chegar para o cliente e dizer não posso fazer, são as normas. Por quê? Organização centralizada, ele só tem como suporte, é por isso que eu digo, tem gente que maltrata o cliente, tem um prazer de maltratar o cliente com as normas na mão. E o pior é que está coberto, não é verdade? Está coberto. E aí, esse é um problema sério, ausência de delegação, né? Ausência de delegação. E aí eu tinha dito, qual a solução para isso? Gente, Taina, tudo bem, Tatá? Minha filha chegou aí. Seja bem-vinda. Posicionamento, apego às normas, né? Tem uma estratégia que é a gestão por princípios, gente. Não é mais possível. É os chamados valores, princípios. Eu tenho um livro que eu sugiro muito a vocês a leitura, que é 8 princípios para o encantamento do cliente. Ele começa dizendo o seguinte, não há mais tempo de consultar o chefe. Na maioria das vezes a decisão tem que ser tomada na hora do contato com o cliente, o chamado momento da verdade. Portanto, todos da empresa, sem exceção, devem ser incentivados e bem preparados para tomar decisões imediatas, orientadas por princípios para o cliente. Imagine, um chefe que tem uma equipe de 20, 30, tudo passa por ele. A organização está travada. Não dá, eu digo, a bola quicando na área, alguém tem que cabecear, não dá para ir para a beira do campo e perguntar ao técnico se vai cabecear para a direita ou para a esquerda. Parece que algumas organizações trabalham assim. Então tem que empoderar, mas não é de migué, deixar as pessoas... Como é que você empodera? Define princípios, aqueles valores que ficam pendurados na parede, de forma pragmática, bota para funcionar. Eu dou um exemplo que eu gosto, o primeiro princípio que eu coloco aqui é o princípio de posicionamento. É o primeiro. Posicionamento. O que é o princípio de posicionamento? Olha o nome, a terminologia
dá uma referência. Princípio de posicionamento responde a seguinte pergunta: quem é a pessoa mais importante da empresa? Quem é a pessoa mais importante? O princípio de posicionamento diz isso, né? Quem é a pessoa mais importante da empresa? Ele responde isso. É o chefe ou é o dono da organização? Certo? É o chefe ou o dono da organização? Aí você, mas para que ele vai querer um funcionário da limpeza, alguém da segurança saber isso? Olha, no dia a dia a gente tem muita demanda, é o chefe, um familiar, o dono da empresa, o gestor, o gerente, é muita gente demandando e diante de várias demandas, inclusive do dono da empresa, quando ele for requisitado, quem é que ele atende e deixa todos os outros esperando? O cliente. O princípio de posicionamento diz muito claramente que o cliente é a pessoa mais importante. Então você empodera a todos da empresa através de valores, através de princípios. Tá? Outra questão, quinto ponto que eu queria falar, que de falha dos gestores que travam os colaboradores de encantar clientes. Qual é? A má comunicação com os liderados. A má comunicação com os liderados. Isso é terrível. Eu gosto muito de ler, tem um livro aqui que eu vou indicar para vocês, do Robert Young. Ele, apesar do nome, ele é brasileiro, é um Nicei. Tem um livro chamado O Sucesso Está no Equilíbrio, da editora Campos. O Sucesso Está no Equilíbrio. Ele, pelo menos até a notícia que eu tinha, ele era um grande headhunter brasileiro, bem cotado, né? E ele fala sobre 4 pontos importantes de comunicação para o líder, que é pensar, observar, escutar e depois falar. Nessa ordem. Primeiro, pensar. Segundo, observar. Terceiro, escutar. E quarto, falar. Como elementos básicos primários da comunicação, que normalmente não é respeitado pela maioria dos que têm uma posição de liderança. Primeiro eles falam, né? Para só por último pensar. Então essa questão, não vou explorar isso aqui, só para chamar atenção, mas esse é um problema que ainda não foi resolvido, apesar da velocidade da comunicação, né? A velocidade da comunicação. E aí tem uma dica interessante para vocês, como líder, que eu uso muito na prática em consultoria. Quando a gente fala em comunicação, tem que falar em feedback, né? Tem que falar em elogiar quem é bom, né? Tem uma dica que eu gostaria de dar, que é simples, mas porém muito impactante. É a chamada 3 em 1. O que é 3 em 1? Você que é líder, o chefe de grupo, respeite essa regra 3 em 1. O que é ela? Para cada 3 observações ou reclamação, você faça um elogio. Isso mesmo, faça um elogio. De todo mundo, crie essa regra para você. Porque senão você fica um cara amargo, né? Um chefe, uma chefe amarga, que só faz, né? Só pega no pé. Então anota aí, ó, de manhã saiu na área. 1, reclamou com Carlos. 2, reclamou com Marcela. 4, 3, reclamou com Roberta. Não faça a 4ª reclamação. Não casse alguma coisa para elogiar. Ah, Sérgio, tá difícil, eu não sei. Se vira, diga que a camisa é bonita. Agora, sempre com verdade no coração. Não é falsidade e hipocrisia. Isso não existe, né? No mundo verdadeiro e transparente, quando a gente fala de sucesso sustentável. Não é para elogiar por elogiar. Mas, Cássio, olha, observa a pessoa, seu cabelo hoje está legal e tal. Pronto, aí quando você elogiou alguém, seja o que for pelo comportamento, aí você está liberado para continuar a trajetória de correções. Tá certo? Então isso é muito interessante, é o que eu chamo regra 3 em 1. E uma outra coisa também no projeto Encantar de consultoria, uma intervenção que a gente faz nas empresas de 3 a 6 meses, a depender do porte
completa, né? O chamado Projeto Encantar, a gente tem uma premiação que elege todo mês o momento da verdade encantador. O ouro, o prata e o bronze. Né? São cases que as pessoas vão selecionando de todos os colaboradores e no fim do mês tem uma comissãozinha que elege. E a gente no fim do período de 30 dias dá uma medalhazinha, né? Porque, gente, o ser humano não vive só de feijão, nem de arroz, nem de dinheiro. O ser humano não é mercenário, naturalmente. Ele precisa de reconhecimento, ele precisa de referência. Os colegas também precisam. Isso não custa nada. E normalmente é esquecido nas empresas. Né? A gente vê isso no dia, quando a gente desenvolve o Projeto Encantar, a gente incorpora. É um dos momentos mais bonitos. Quando a empresa é grande, a gente faz o seguinte, um café da manhã. Já fiz com empresa de 1.500 funcionários, aí tem a diretoria e o presidente da empresa, uma vez por mês, se reúne com os três, a depender, tem várias unidades, com 3, 4 ou 5 pessoas, né? E celebram, eles tiram foto com o dono. Gente, isso é fantástico, isso repercute. Né? Isso não é só pão e circo, né? A gente está lá, vê o velho Maslow que faz realização das pessoas, está lá em cima da pirâmide, reconhecimento. E quando a gente fala em cultura, desbloquear os funcionários, é preciso reconhecer. Então eu botei reconhecimento no capítulo comunicação, a importância de dar, receber feedback e também elogiar e reconhecer. Isso é muito importante. Sexto aspecto que eu queria falar é a questão do aprendizado. Aprendizado pessoal e corporativo. Gente, não se render ao mundo de aprendizado é uma negação triste ou uma tremenda estupidez. A velocidade de informação do mundo hoje está estonteante, né? É a última informação que eu tive, que o volume de informações do mundo está dobrando a cada 2 anos. Não dá mais para viver baseado em nossa experiência. O líder tem que estudar, tem que ler, tem que fazer curso, tem que participar de seminários, tem que participar, olhar a internet meia hora, ler um livro. Eu tenho uma recomendação, eu boto todo mundo para ler, das pessoas mais simples e tal. A gente tem toda uma metodologia especial de estudo de grupo para todo mundo ler. E eu digo, sem medo de errar, baseado em minha experiência, um diretor, um presidente que não lê uma hora por dia, o gestor que não lê pelo menos meia hora e um funcionário pelo menos 15 minutos por dia, ele é raso. Né? Porque principalmente o líder tem que estar pensando no amanhã, tem que estar futucando, né? Olhando na internet, coisa nova. Eu quero acreditar que metade do nosso tempo, a depender da função estratégica, é absorvendo, é aprendendo novas ideias, novos caminhos, e a outra metade é operando. Não dá para ficar só no operacional. Né? Isso é pesquisas americanas da Richard Whiteley, por exemplo, uma consultoria americana, que demonstra o seguinte: as empresas, essa pesquisa eu tenho informação ela há uns 8 anos, eu não tenho informação nova, mas o que é importante é o conceito do Richard Whiteley, né? Que há 8 anos atrás, por exemplo, empresas americanas comuns, 60% do tempo dos executivos eram em atividades burocráticas e 40% no operacional. As normais, medianas, medíocres. Já as empresas líderes, 60% era atividade de aprendizado, isso mesmo. Tinha operação e burocracia, sim,
Continua, mas o que difere é o percentual de tempo que a pessoa dedica àquilo. 60% tempo de aprendizado. Quando a gente fala aprendizado, é reunir com a equipe, feedback, avaliação, desenvolvimento, follow-up, aprendizado, aprender, dar treinamento, capacitar, ser capacitado, é isso, é esse conjunto todo, participar de feiras, né? De eventos, sejam remotos ou presenciais. Essa é a atividade principal dos gestores estratégicos, né? Não é operar, porque a coisa está mudando de forma. Então, aprendizado, hoje, graças a Deus, nós estamos tendo dados aí que as pessoas estão voltando a ler. Isso mesmo, né? As pessoas estão voltando a ler porque não dá mais para ficar naquela superfície de redes sociais, onde todo mundo é doutor da lei, sabe tudo, fala sobre tudo. Lá você tem indicadores, tem alguma referência, tudo bem, mas se você quiser, você tem que debruçar e aprofundar. Eu aqui hoje já dei a citação de 2 livros, né? 2 livros, o nosso e o outro do Jung, né? Então a gente tem que aprofundar. Ninguém vai ficar esperto apenas vendo live, né? Apenas vendo informações, e-bookzinho de 4, 5 páginas. Tem que debruçar, tem que debruçar. Você tem uma visão geral de tudo, mas em alguns assuntos tem que debruçar. E você vai debruçar participando de um curso de longo prazo, né? Lendo livro, participando de congressos e tal. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira, né? Então, aprendizado. O líder tem que gostar e fomentar isso, né? O aprendizado. Tem um livro muito legal, quem quer se aprofundar nisso, o Peter Senge tem um livro chamado A Quinta Disciplina, que é a ciência do aprendizado. É um livro ele é um referencial no mundo. Eu me inspiro muito, bota a empresa toda para estudar, para ler. Quinta Disciplina, onde ele desenvolve toda essa teoria de aprendizado. Muito bem. 7º, eu falei 8, né? 8, vocês podem interagir aí, nós estamos à disposição. Fred, tudo bem, meu amigo? Fred fez a Escola de Encantadores, é um prazer e uma alegria tê-lo aqui, viu? Muito bem. 7º, é o compromisso do gestor. O compromisso do gestor, que isso traduz-se na cultura pessoal. Não adianta dar tapinha nas costas, né? É preciso, Ingrid, melhor live. Pô, obrigado. Eu espero, Ingrid, que esteja concorrendo com 100, não com 2. Mas muito obrigado pelo seu carinho, tá? A gente faz o melhor e traz uma coisa bem pragmática aqui. Muito grato a você, Ingrid. Então, o compromisso, ela fica disponível depois, fica no IGTV, fica gravada, tá? Quem você quiser passar para alguém, muita gente prefere ver depois. Daqui a pouco ela já está aí no ar. Muito bem. Então, a cultura, o compromisso de se envolver diretamente. Gente, eu tenho 5.000 horas de consultoria. Já atendi a mais de 100 empresas em consultoria nos últimos... Eu tenho minha carreira de 30 e poucos anos, mas só 20 anos é que eu comecei como consultor. Eu vou subindo a escada aos pouquinhos, né? Eu estou convencido, eu levei muitos anos para entender o que um gigante da qualidade falava, que eu me refiro a Edward Deming, né? Foi o cara que ensinou os japoneses a fazer qualidade. E tinha uma coisa lá que eu lia num livro, mas quando você não tem vivência, entra por um ouvido e sai por outro. Tem uma coisa interessante, o Deming, quando ele já idoso, ele não estava preocupado, ele era um homem de brilho nos olhos, tinha propósito, ele tinha
dinheiro ele não era o foco dele, era uma consequência natural. Mas ele tinha um requisito quando ele era convidado a fazer uma palestra, fazer uma intervenção nas empresas, que ele não abria mão, por questão de princípio. Ele obrigava que toda a diretoria, o presidente, tivesse na sala, na primeira fila. Ele botava isso em contrato. Se a diretoria não tiver, eu não faço. Esse homem sabia o que estava falando. Eu percebi, eu fiz vários projetos em Kantar, a maioria fantástico, empresas começaram a faturar, teve situações de vender 3 vezes mais, mas teve algumas que não teve o sucesso como deveria. E eu ficava muito injuriado com aquilo. Eu disse, meu Deus, onde é que eu errei? Né? E começando a pesquisar, eu comecei a perceber uma correlação muito forte entre o fato de não dar muito certo como eu gostaria, com o fato do presidente ou dono não se comprometer ou não participar do processo. Ele era o primeiro a esculhambar. Então eu peguei aquilo e hoje, né, com a minha... Não sou Demi, mas eu coloco isso para a empresa. E eu exijo que haja uma presença direta do presidente ou do diretor, porque senão não vai funcionar. Né? Eles vão ser o primeiro a esculhambar, talvez aí seja uma das razões, principalmente. Eu treinei, capacitei, contratei fulano de tal, dei uma imersão, mas esse pessoal não reage, o problema não é ele, não, é aí que vem a inspiração, a culpa é sua, porque você não tem compromisso, você não acredita na entrega de uma experiência ao cliente. Os funcionários não veem você fazer isso. Como é que você pode exigir que eles façam? O exemplo. O exemplo é tudo. O exemplo arrasta, como se diz, né? E aí eu me lembro, então esse é o ponto de partida para você desenvolver uma cultura. Ontem eu tenho uma escola de encantadores de cliente, hoje a gente faz remota, né? Tem gente de 11 estados brasileiros. Ontem tinha o João, lá do Senai de Altamira, do Pará. E ele me fez uma pergunta sobre cultura no final, né? Dizendo, olha, como a gente pode começar a desenvolver? E eu falei isso. Eu disse, João, o primeiro passo é você. Você começar dando exemplo, você sendo encantador. Começa por aí, né? A cultura corporativa começa pelo líder, pelo presidente, pelo diretor. Né? Então, sem isso, nada é feito. Eu lembro muito bem, tem umas situações específicas, eu dei, alguns anos atrás, eu fiz várias palestras para o Seara, né? Aquela empresa que está até fazendo a propaganda agora com Fátima Bernardi, um grande aglomerado que é embutido, né? Com Massadia, Seara e tal. E na oportunidade eu viajei vários estados brasileiros fazendo palestra e conheci um diretor deles, esqueci o nome, o tempo passa, ele era um Nisei, eu viajei com ele umas 2 oportunidades, mas o cara tinha uma performance extraordinária. Ele me contou uma história que eu nunca esqueci. Ele disse, Sérgio, quando muda a diretoria de uma grande empresa, aí ele me fez uma referência, um exemplo no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, que tinha mudado um diretor recente. O que é que ele fazia? Ele dava um jeito de visitar, não era a função dele, mas ele ia visitar, batia um papo amistoso e ele analisava a personalidade desse novo diretor. E em função da personalidade, aí ele ia escolher o supervisor da empresa mais adequado para atender ele. Que sacada! Tinha que ser Nisei mesmo, tá?
entendeu? Ele analisava como era o cliente, a característica do cliente, para identificar o mais adequado, né? Isso é um exemplo de cultura, né? Também tem um exemplo clássico, um ex-presidente da Amex, isso tem muito tempo, mas também uma coisa quando fala desse compromisso, que ele era de origem americana ou americano, e ele tinha um hábito de, por exemplo, todo um dia no mês, ele assumia um posto do call center, o dia todo, para trabalhar e escutar o cliente. Imagine que coisa sensacional, né? Esse exemplo para a galera que ele dava para isso, né? E, enfim, isso tudo demonstra compromisso com o cliente e sinaliza para a empresa o que é que precisa fazer. Nesse momento eu lembro muito que dá uma saudade, foi uma perda para o Brasil incrível, foi do comandante Rolim. Aí eu falo como saudosista, quem conheceu a ex-TAM, né? Com todo respeito às atuais, mas eu diria o seguinte, muita gente aqui vai concordar comigo que a aviação brasileira é dividida em dois grandes capítulos, um antes e depois do comandante Rolim, que ele botou foco, quando ele ia ali para Congonhas, 6 horas da manhã, o primeiro avião, botava o tapete vermelho, ele em São Paulo era o primeiro que estava ali. Eu sempre digo que se ele, o presidente, estava cumprimentando, ele estava dando a senha para todos da empresa para fazer o mesmo. Infelizmente, na minha percepção, o comandante só teve um pecado. Ele não teve tempo de colocar isso no DNA da empresa. Ele teve um acidente do helicóptero e essa pioneirismo de experiência de cliente em primeiro lugar, foi embora com ele. Infelizmente, essa que é a grande realidade, né? Mas enfim, gente, e uma outra coisa também, eu queria chamar a atenção de duas grandes virtudes que eu destaco na liderança. Uma delas, que não apenas na liderança, mas que na ausência da liderança provoca um estrago muito grande, é a questão da inteligência emocional, gestão emocional, né? Isso é muito importante. Não é possível mais se relacionar com um chefe que não tenha controle nem inteligência emocional. Isso não tem. Daiane, amo suas dicas, obrigado. Não tem pé nem cabeça. E outra questão, a questão da gentileza, gente. Eu chamo a atenção no livro Princípio, é um atributo gentileza. Um chefe precisa ser gentil. É aí que eu tenho um conceito que eu desenvolvi na minha experiência prática, que eu digo para você, particularmente com vários chefes, inspirado principalmente em um chamado Dr. Delfim, do Grupo Delfim, que há 18 anos eu desenvolvo trabalho para a empresa dele, e eu, me relacionando com ele, eu desenvolvi um conceito. Eu digo que o grande líder é um líder rapadura, né? O que é que eu chamo líder rapadura? É doce, mas não é mole. Percebe? É doce, mas não é mole. O que significa isso? Gente, para fazer acontecer as coisas, quem disse que precisa gritar, ofender, ameaçar? Não, não. O Gandhi fez uma revolução, derrubou o país mais poderoso na época, sem dar um tiro, sem dar um grito. Aquela cena, todo mundo ali tomando pancada na cabeça por causa do sal, aquela... É incrível. Então, por outro lado, não pode deixar de ser duro, porque senão as pessoas pisam na cabeça. É preciso ter energia, mas energia com gentileza. Eu até brinco, o doutor Delfim,
não sei se alguém está ouvindo aí, eu digo, ele é o tipo da pessoa que demite as pessoas e as pessoas dão um abraço nele, né? De tanta gentileza. Então não confundir energia, liderança com estupidez. Por isso que eu digo, o grande líder é o líder rapadura, né? Quanto mais você ensina, mais aprende, quanto mais você doa, mais recebe. Perfeito, Fagner. Eu concordo, é por isso que em consultoria eu envolvo muito, boto a diretoria para fazer estudos com burra. Isso é uma verdade. Você quer aprender? Faça, né? Vai estudar? Faça. Quando você está estudando para dar uma palestra, você está aprendendo. O que você fala é uma verdade aí, exatamente. Muito bem, gente. Então, é isso que eu chamaria atenção. Tem uma frase do Mário Prata, que eu gosto muito, esse grande ensaísta aí. Ele diz o seguinte: o mundo não precisa de exército, o mundo necessita de guerreiros. Soldados cumprem ordem de chefes, guerreiro segue o coração, né? Guerreiro segue líderes, isso que é importante. E também, quando a gente sempre fala em liderança, uma frase que não pode deixar escapar é a frase do mestre dos mestres, né? Eu me refiro a Jesus Cristo, em Marcos 10:43, que ele fala que os apóstolos estavam, que não era uma turma muito fácil, ele pegou 12 caras, não escolheu ali no povoado, vamos lá, eu preciso de gente para me ajudar, ele não fez, na época não tinha teste de seleção, foi agrupando e vamos para a turma, e a turma não era fácil, um querendo ser melhor do que o outro, em algum momento, né, eles querendo se sobrepor, ele diz, quem de você quiser ser grande deve tornar-se o servidor de vocês, né? Então, um líder, como eu falei no início, tem que entender que ele não está ali, acabou essa história dos funcionários estar servindo ele, muito pelo contrário, é ele que tem que servir os funcionários. Quem faz o gol é quem está em campo, né? Sérgio, você pode repetir os essenciais para uma boa comunicação e pensar em observar o que mais? É claro, Ingrid, eu posso, mas é como eu falei, vai estar no IGTV também. Depois você pode pegar lá, mas seria pensar, observar, escutar e falar. Mas esse vídeo vai estar gravado lá no meu Insta, no IGVT, tá? Você pode pegar lá, tá certo? E qualquer outra coisa, me manda pelo Instagram, tá lá, tem meu e-mail na bio, tem o WhatsApp corporativo, qualquer coisa que faltar, uma referência, qualquer coisa que eu não tenha, que você precise, aprofundamento do que eu falei, me pede lá que eu e minha equipe a gente responde você no máximo em 24 horas, tá certo? Qualquer coisa que falte. Então, gente, é isso que nós queríamos chamar a atenção, como na realidade o grande inimigo não está fora, não tá, o grande inimigo não é o competidor, não está, isso é um erro, o inimigo está dentro da empresa. E, em última instância, o maior inimigo somos nós mesmos. É isso que a gente tem que olhar e dizer, olha, isso aqui, o que é que eu posso mudar, o que é que eu posso fazer? Não está fora, esquece o vizinho, esquece, né? Pega a tua energia e resolve o problema, e a solução está dentro de sua casa, não está fora, né? Isso Daiane, Sérgio, sou grato por sua ajuda aqui, meu salão ainda é pequeno e estou evoluindo. Não, é pequeno agora, mas sua cabeça é grande, portanto ele também o será, certo? Me convide para a inauguração da rede. Daqui a pouco chegará, né? Desenvolva a liderança para... Beleza, Dai. Mas então é muito importante isso. Agora também, como a gente botou aqui, botou o líder no pelourinho, eu queria mudar um pouco a guinada e encerrar de uma maneira diferente. Você que não é líder, você não é chefe, você, por favor, líderes são seres humanos, são falhos. Líderes também estão em aprendizado. Então precisa, né? Te aguardo na pós da Unijorge, Nestor Gonçalves. Hoje, a nossa pós, é verdade, esse trabalho original, a pós de gestão de experiência, que a pandemia segurou, mas vai acontecer. O pessoal já está se mexendo, se Deus quiser.
Então, precisa do apoio, da colaboração das pessoas. Tá? Ninguém muda de uma hora para outra. Eu sempre digo o seguinte, de repente alguém está lá, né, aquele speed porco, então de repente o chefe faz 90% de coisa certa, mas de repente ele faz alguma coisa equivocada, se distraiu, aí, tá vendo? Não sabe nada, é mentira, da boca para fora, não é por aí não. Né? O Mestre Jesus tem uma passagem bíblica extraordinária que o pessoal estava pedindo para apedrejar uma prostituta. Ali foi uma lição para a humanidade. Ele disse, olha, quem não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora. Não é verdade? Então, nós estamos juntos em um mesmo barco. Né? Enquanto você estiver na empresa, nós estamos juntos. Fala-se aqui, eu já vi uma discussão na pandemia aí, o pessoal fala que nós estamos todo mundo junto no mesmo barco na pandemia, isso é uma hipocrisia, tem gente em favela, tem gente... Não, nós estamos mesmo em um mesmo barco, único. Só tem uma diferença, uns podem estar ali na senzala, passando necessidade, outros estão na primeira classe. Mas o barco é um só. Se ele afundar, leva todo mundo. É isso que a sociedade precisa entender e parar com essa competição predatória. Nós temos que ver o todo, o time, as pessoas. Nós não estamos aqui sozinhos. Isso vale no condomínio do seu prédio, dentro de sua família, dentro da tua empresa, dentro da sua cidade, gente. Essa empatia, esse espírito de solidariedade. Né? Porque, por exemplo, quando a gente vê a violência no Brasil, será que um cara arquimilionário está confortável com a situação dessa? Que você sair à noite, você pode não voltar? Isso não é normal. Né? A gente não pode aceitar. A gente precisa de uma sociedade justa, equilibrada, cooperativa, onde, na dimensão do Brasil, tem lugar para todos, para todo mundo. Ninguém precisa passar necessidade. Se a gente gerenciar um pouquinho o nosso ego. E isso, sem dúvida, em menor escala, está dentro das organizações. E a gente precisa entender que essa mensagem do Mestre, quem de você quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. Gente, muito obrigado. Não vou deixar 3 minutinhos para derrubar. Ele não me derruba mais, tá? Eu queria me despedir de vocês. Se tiver alguma colocação, ainda tem aqui 2 minutinhos para a gente concluir. E dizer, para mim é uma honra muito grande, tá certo? Me sigam lá no Instagram. Olha, o Instagram está cada dia entregando menos, né? Que ele está obrigando a pessoa a jogar dinheiro, já reparou? Então sinaliza lá, também no meu YouTube, se você quiser receber com frequência, ou se não, pelo Messenger, pelo WhatsApp, mande seu e-mail, que eu lhe mando artigo, eu estou sempre mandando, sem encher sacos, coisa de valor agregado, tem books e tal, manda meu e-mail que eu boto você na minha lista, tá certo? Então, prazer muito grande. E qualquer coisa, nós estamos à disposição, né? Porque a gente vive disso, mas antes de tudo, a gente vibra com isso, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito. E desejo que cada um de vocês seja muito bem sucedido, se cuide, com coragem, vamos na luta, abril, vamos lá, mas com muita responsabilidade, respeito ao outro e protocolo. Mas nós somos muito maior do que esse corona, tá certo? Então, um grande abraço a todos, até a próxima oportunidade, viu? Tchau.